A Startse hoje a gente é uma escola de negócios, de educação, né, empreendedora e executiva, com sede em São Paulo, e a gente tem também agora, inauguramos ano passado, a Startse University, lá no Vale do Silício, em Palo Alto, e também temos um polo na China. Então, todos esses... Pensou em polos de inovação pelo mundo, a Startse tem uma anteninha lá, ligada, só para mandar informações para os brasileiros, porque a gente acredita, sim, nessa educação, né, muito... em que o indivíduo ele é protagonista, em que a gente se junta para solucionar problemas, e a inovação faz parte de tudo. Tudo que a gente faz é muito validado com o cliente. Então, não tem essa, se eu lançasse tal coisa seria tão legal. Não tem muito isso. É assim, teve uma ideia, como é que executa? Vamos colocar para rodar? Vamos fazer um teste AB? Será que é melhor assim ou será que é melhor dessa outra maneira? Coloca para o público, vê qual que é a solução que vai dar a melhor resposta e investe nessa, né? Então, a gente é muito assim, ligado, é frenético o tempo todo, procurando soluções. Então, durante a pandemia, já que a gente está falando, né, um pouco disso, a Startse teve que se reinventar. Eu acho que você fazer parte dessa cultura também de startup acaba sendo um ponto positivo, né, professor? Porque você sai um pouco do lugar de certezas. Nós não temos certezas. Sai da zona de conforto. Isso, sai da zona de conforto e sai daquela, sempre foi assim, sempre funcionou. Não existe mais isso. Não existe. Então, a gente coloca muita coisa na prática. Por quê? Porque a gente se questiona a gente mesmo, né? As nossas próprias ações a gente questiona. Será que assim é melhor mesmo? Vamos testar? Então, a Startse, a gente saiu de uma entrega que era era, digamos assim, 85% presencial, as nossas experiências eram assim, e aí a gente foi para uma experiência online. Então, apesar da gente lidar muito com tecnologia, ter um time de TI muito forte, mas as nossas entregas eram mais focadas no presencial, né? E até assim, as imersões que a gente sempre faz para o Vale do Silício, só depois de um tempo, né, de algumas semanas, acho que depois de uns 3 meses que a pandemia já estava acontecendo, foi que a gente começou a voltar a falar um pouco das imersões que a gente faz regularmente. A gente tem desde missões generalistas, vamos dizer assim, que é a nossa Learning Experience, que a gente não trata como uma viagem simples, né, uma viagem de turismo. Não, a gente vai para lá para aprender mesmo, vivendo ali, respirando o Vale do Silício, vendo como é que eles pensam, como é que eles criam negócios. Então, assim, a gente vive muito isso, é uma imersão realmente de aprendizado. E durante o programa, né, que é uma semana, que a gente leva os brasileiros para o Vale para participar, eles têm a oportunidade de criarem uma startup, né, aplicando uma metodologia, porque tem uma metodologia, tem um passo a passo. E aí o time da Startse... Isso. E aí a gente tem uma metodologia que a gente, né, aplica lá. O pessoal da Startse são os mentores. E aí tem os avaliadores, que são os próprios empreendedores do Vale do Silício, que vão lá avaliar as ideias. Então, imagine, se você sai com um treinamento, com a cabeça fervilhando, e já pode voltar para o Brasil e aplicar aquilo. Vamos supor, o professor Zé Filho quer ir para o Vale do Silício, né? Quero juntar um time de professores, de alunos, de colaboradores, e a gente quer viver essa experiência lá. Queremos fazer parte disso. Então, como é que faz? Então, você pode adquirir, né, fazer esse investimento com a gente e utilizar somente para o ano que vem, né? Então, assim, com todas as condições de pagamento facilitado, tudo que a gente puder fazer para a gente levar os brasileiros para viverem essas experiências no Vale com a gente, que a gente quer realmente transformar o Brasil através da educação e do empreendedorismo, a gente está fazendo, sabe? E a gente vê realmente que o feedback das pessoas tem sido positivo, né? No sentido muito de bacana. Investir, né? Nossa, não posso agora, mas ano que vem eu posso. Por exemplo, teve uma cliente que adquiriu o programa para abril de 2021. Tem gente comprando para julho de 2021, né? Mas aí você consegue o quê? O que é bom? Você tá agora com as passagens
aéreas em baixa, né, você consegue boas negociações. Então, é tudo para facilitar nesse sentido da gente realmente promover mudanças na prática na vida dos brasileiros. Quando a gente vai em loco é outra coisa. Quando eu tive a primeira vez nos coisa. Estados Unidos, e depois eu fui a Nova York, então você entrar nas empresas, entrar nas lojas, nos restaurantes, ver o atendimento, ver a tecnologia de ponta que eles aplicam, é realmente uma lição incomensurável. Agora, por outro lado, o nosso governo às vezes dá um tiro no pé. Eu, como um filósofo em construção, gosto de refletir, de analisar e problematizar. Então, Sim. como que, se de um lado nós queremos, através da educação, alavancar o desenvolvimento econômico com sustentabilidade, o governo, nesse ano e no próximo ano, segundo matéria de ontem, dos telejornais, o orçamento para a segurança tem sido maior do que o da educação. Então, mais um corte nas verbas da educação, ou seja, do MEC, para o próximo ano. E aí, consequentemente, os programas de pesquisa, os programas de ensino, os programas de extensão acabam ficando achatados. E aí é complicado, não, professora? Sim, mas aí, professor, vivendo um pouco do empreendedorismo ali, né, com as empresas e tal, que estão fazendo e acontecendo, a gente vê que eles não para muito, assim, sabe, para ficar nessa, porque, assim, entre governo e sai governo, sempre vai ter essa, né, sempre vivemos, o nosso histórico é sempre esse, né, então eu acho que depois que eu entrei nesse universo de inovação e de empreendedorismo, foi muito positivo em que ponto? Né? A gente sabe que os problemas eles estão aí, que eles existem, que realmente tem essa desvalorização, até porque as pessoas que estão no governo, elas não têm uma formação, muitas vezes não têm uma formação superior, e muitas vezes também os que têm formação superior, eles também, quando entram no governo, vão simplesmente atrás de seus próprios interesses. Então, que é muito decepcionante, é muito triste, mas é vida que segue. Então, o que é o bom nessa história toda? É que com o empreendedorismo você se torna protagonista. Então, as empresas, o dinheiro está circulando, né? Então, assim, não dá para a gente ficar simplesmente esperando que o governo faça, porque ele não vai fazer. Se ele fizer, estamos no lucro. Mas contando que eles não vão fazer, o que a gente faz, né? Então, a gente começa a se juntar com as pessoas que realmente querem fazer acontecer. E aí mudou muito a minha visão com relação aos empresários, né? Que foi muito positivo isso, né? Então, assim, eu vim de uma família de empresários. Meu pai, ele era um empresário, tinha 2 empresas, era dirigente lojista, foi muitos anos, né? Foi presidente da CDL, isso no interior do Maranhão, né, na minha cidade, eu sou de Caxias. E eu via muito da luta dele ali. Cidade. Amo minha cidade, né? Terra de Gonçalves Dias. Decoração natalina das mais bonitas que eu já vi. Linda, ano passado me linda. convidaram para fazer uma palestra, professora. Verdade. Na véspera do Natal. Eu fiquei encantado, saí Verdade. fotografando, filmando a cidade quase toda. Parabéns. Linda, linda. Muito encantador. linda. Então, assim, eu vejo um pouco também dessa luta do meu pai ali. Ele já sabia o que esperar do governo, o que esperar das prefeituras, o que esperar... Sim. Enfim, então ele ia muito ali mexer os pauzinhos dele com os empresários. Como que a gente supera esses problemas? Como é que a gente consegue, ainda assim, nesse cenário caótico, nesse cenário de corte, nesse cenário de crise, nesse cenário de muitas vezes os governos, as prefeituras, elas não honram, né, com os compromissos. Mas, assim, os nossos negócios, eles precisam continuar. E eu acho que a gente abraçar um pouco dessa visão também para a educação, nós como educadores, a gente também acaba educando os nossos alunos e os nossos parceiros ali de trabalho a serem mais protagonistas, sabe? Então, sim. E eu não vejo outra saída senão pelo empreendedorismo, sabe? Porque você tem a oportunidade de gerar renda, de gerar empregos e o governo, enfim, está fazendo o papel lá dele, que sempre foi assim, né? E nós estamos aqui melhorando, porque nós somos pessoas que apostamos na educação. Eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que isso é muito libertador quando a gente entende que as coisas, elas continuam. Perfeito. Inclusive, eu gosto muito do caminho do meio, segundo Siddhartha Gautama, ou o Buda. Não o caminho dos extremos, mas do meio. Se a gente fazer uma rápida analogia ou uma metáfora, nós temos, de um lado, o público, nós temos o privado, mas nós temos também o terceiro setor, que tem ajudado muito a esfera privada. Porque, por exemplo, Sebrae, Senac, SESI, FIEP,
FCDL, estão o tempo todo desenvolvendo programas. Inclusive agora, em plena pandemia, o Sebrae Nacional liberou recursos para o Sebrae de todos os estados, subsidiando 75% dos custos de uma consultoria. Isso é histórico. Então, uma consultoria, por exemplo, de R$10.000, o Sebrae entra com 7.500, o empresário entra com 2.500. E uma consultoria, ela não só vai se utilizar do método Canvas, de um plano de negócios, mas ela vai utilizar uma série de ferramentas que vai nos direcionar para sair dessa crise. Como que a senhora vê, então, esse momento de retomada do crescimento? Como que a inovação, como que o empreendedorismo pode ajudar esse meio empresarial que é quem fomenta o emprego e renda? Olha, falar um pouquinho do que a gente vê, né, desse cenário. Inclusive, em Empretec vai acontecer, né? Empretec vai acontecer de uma maneira online, inédito também. Eu acho que tem sido bom, a gente tem vivido vários momentos de ineditismo no nosso Brasil, que a tecnologia já estava aí, mas a gente ainda não estava utilizando, né? Então, é muito apostar nesse modelo, e eu acho que vocês foram muito felizes também nisso, professor, né, em propor o CEITEC, né, em apostar nesse formato também, porque a gente vê que as capacitações on demand, que a gente diz assim, que são as sob medida, elas só têm crescido e só vão crescer. Né? Então, assim, o que a gente vê, né? É treinar cada vez mais as pessoas para serem líderes em inovação, serem líderes nas suas carreiras, aprenderem a inovar nas empresas, terem empresas mais diversas. Então, também a conexão com as startups. Então, a gente vê aí um espaço para inovação aberta crescendo. Né? Então, empresas tradicionais, tem um caso recente que agora a Natura adquiriu a startup Singu, né? Que é uma plataforma de beleza. Então, uma plataforma de serviços. A gente vê, né? A roda tá se movimentando. Então, assim, apostar nessas novas capacitações. A gente está tendo muita capacitação disponível aí, tanto inteligência artificial, tem curso de inteligência artificial no YouTube de graça. Então, assim, é possível, sabe? Então, a gente entender que a tecnologia, e que tem esse incentivo, porque as empresas, elas precisam, elas também entenderam algumas, que elas vivem também de inovação, não dá para repetir os mesmos modelos que já estão ultrapassados, que estão perdendo o mercado. Então, entender que a tecnologia cada vez mais está moldando o nosso pensamento, as nossas decisões, influenciando desde o nosso posicionamento político até a maneira como a gente lida com a nossa saúde, os hábitos de consumo. Né? Então, é você se preparar mesmo, tá bem aberto aí, para entender um pouco sobre robótica que seja, quais são os reflexos disso na saúde, quais são os reflexos disso na alimentação, na própria educação que nós estamos aqui, como é que a gente faz esses sistemas remotos funcionarem de uma maneira que eu me sinta parte, né, que não seja uma experiência que eu fique ali inerte, só recebendo, como que eu transformo essa pessoa com a qual eu estou entregando uma solução, mas que seja uma experiência mais valiosa para ela, né? Não só aquela de, pronto, entreguei o evento, entreguei o conteúdo, me livrei. Não existe mais isso, né? Porque as opções são muitas. Então, as pessoas, elas vão buscar aquelas que atendam não só a sua parte técnica e desenvolvimento e crescimento profissional, mas aquelas que cada vez mais se conectem aos seus anseios internos. E eu sei que você é uma pessoa ligada muito a essa questão, né, de desenvolvimento humano também. E isso é muito importante, a gente precisa estar muito ligado com isso. Né? Então, eu participo de muitos eventos, né, nessas áreas de inovação, de empreendedorismo. E eu vejo também assim, como que esse impacto profissional nesse cenário de pandemia, eu vejo como que as inovações elas podem também contribuir na vida dos estudantes e dos professores, né, dos profissionais. Então, assim, a gente sai daquele ponto que a gente só repete o conteúdo ano após ano, e que a gente forma e parece assim, formei o recurso humano, o meu trabalho terminou. Não. A gente está vendo, né, uma leva também de profissionais agora que estão se formando e que não tem onde trabalhar. Mas por que não tem onde trabalhar? Né? Se nós formamos recurso humano altamente qualificado.
essa pessoa não deveria já ter ali um plano de carreira pré-definido para a sua vida, que não dependesse simplesmente de um concurso, que não dependesse simplesmente que alguém lhe desse uma oportunidade de emprego? Então, cada vez mais eu sou levada a crer que o nosso papel é abrir esse horizonte dos nossos alunos, dos nossos colaboradores, enfim, de que é possível, sim, a gente ampliar essas possibilidades de carreira, né? E as empresas, elas têm um papel importante nisso também.